Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, comigo, Marcos Castro, Pedro Aguiar, co-coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial do Marketing no IPAM, e como sempre, já sabem, hoje vamos ter uma conversa sobre Inteligência Artificial no Marketing, nos negócios e também na liderança. Hoje com o Luís Silva, que nos vai trazer uma perspectiva também nova face àquilo que é a aplicação da Inteligência Artificial nos negócios, e o Luís tem um projeto que está também a desenvolver e vamos poder falar aqui um bocadinho sobre o mesmo. No fundo, como é que podemos desenvolver um projeto do zero e como é que o podemos monetizar num período relativamente curto de tempo. Eu diria quase, e aliás falávamos há pouco, num período quase de gestação, de 9 meses, de uma gravidez, não é? Quase no fundo. E portanto, o Luís é co-founder então da AI Break e também co-founder da Scale It. Luís, muito bem-vindo a este podcast. E se calhar, olha, primeira sugestão, pudesses assim rapidamente fazer uma breve apresentação tua, para então depois colocarmos as mãos na massa, como se costuma dizer. Pronto. Exatamente, olha, obrigado Marcos e Pedro pelo convite, e já agora também parabéns no projeto, é sempre bom ver, falar pessoalmente de algo tão recente como a AI em português, portanto parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite. Em termos do meu background, eu trabalho em marketing digital há cerca de 10 anos, comecei a minha licenciatura em gestão hoteleira, e depois fiz um mestrado em Madrid de direção de empresas, e depois, entretanto, a minha mulher estava ainda no último ano de faculdade, eu tinha aqui um ano, quase gap, e decidi que queria fazer um estágio, e como eu sempre tive o bichinho do empreendedorismo, sempre fiz muita coisa, side hustles, projetos à parte. Aliás, eu tenho um irmão gêmeo que é o meu cofundador da newsletter e da agência, e nós só falamos disso desde muito cedo, desde muito novos. E portanto já experimentámos tudo na altura até começámos. Eu comecei a fazer ranking de sites de SEO e vender nos Estados Unidos enquanto estudava, e portanto surgiu essa oportunidade de fazer um estágio para Cascais, para uma empresa que vendia moda, vendiam roupa e vendiam outras coisas, em que era muito retalho, na altura em 2014, 2015, e tinha um site. Portanto eu fui como estagiário em que fazia praticamente um pouco tudo, fazia desde conteúdo para o site, desde customer service, não é? One Man Show. Eu lembro perfeitamente de 2014, 2015, a coisa mais interessante era tentar convencer o pessoal mais de idade a tentar pôr o seu cartão de crédito no site para comprar, e portanto estive lá durante um ano. Eles tinham um consultor também, aprendi bastante, que ele já tinha experiência internacional, e depois ao fim de um ano surgiu a possibilidade, não sei se vocês se lembram daqueles tempos áureos em Portugal, que vinham os hospitais buscar 50, 100, 200, 300 enfermeiros daqui para a Inglaterra. A minha mulher é enfermeira e ela tinha a oportunidade de ir para lá, para a Inglaterra, e nós foi quase uma decisão assim no meio do supermercado, em que nós tínhamos a oportunidade de ficar cá ou de ir para lá. Eu tinha uma proposta de emprego para ir para lá e acabámos por ir para Londres. Estive lá 4 anos e meio, na Festica, também uma bilhética de eventos, em que cresci bastante dentro da empresa. Portanto eu comecei desde criar a equipa de performance e paid marketing, que é o meu background, até cheguei em 2019 a ser o diretor de marketing da empresa toda. Geria uma equipa de 30 pessoas, e entretanto nós comprámos uma empresa, veio o Covid, como devem imaginar, foi um período muito interessante para festivais, e depois em 2022 fomos comprados por uma empresa americana. Acabei por ir também para a equipa executiva lá, estive lá quase um ano, e eles, para não me alongar muito, o ano passado, em 2023, decidiram que deram um passo maior que a perna. Lembro-se daquele também, dos famosos tech layoffs e de todas essas coisas, de Silicon Valley, então decidiram fechar as operações aqui em Portugal. Portanto fecharam a empresa, ficaram só com a tecnologia que nos tinham adquirido. E entretanto eu já fazia outros projetos à parte, fazia consultoria para outras empresas, tinha 1 ou 2 projetos na altura. Eu ia ser pai em 2 meses pela primeira vez, e portanto não me fazia muito sentido arranjar outro full-time, já tinha aqueles projetos, e também acabaram por ir surgindo outros projetos de marketing digital e de consultoria. E eu, como ia ser pai, acabei por, na altura, o meu irmão também tinha a empresa dele de consultoria, também fazia a consultoria, acabámos por nos juntar os dois, pronto, para me suportar a mim e a ele também, mas mais a mim, que ia ser pai, e então juntámos os dois na Scale It, que é a nossa empresa de performance e paid marketing, que é o que nós temos até hoje, e juntámos aí os clientes todos. Entretanto, surgiu o AI ali em novembro de 2022, ChatGPTs. Nós fomos assim, lá está, dessa curiosidade também, desse bichinho de experimentar tudo e mais alguma coisa. Começámos a experimentar o ChatGPT, o AI,
cá em casa já nos podiam ouvir falar de ChatGPT e AI, então o meu irmão e eu decidimos começar a escrever e lançámos a newsletter de AI Break. Cresceu muito rápido, muito depressa. No início era só um projeto para nós escrevermos as nossas ideias, porque também pesquisávamos muito sobre AI. Começou a crescer muito rapidamente no início, e posso depois falarmos sobre isso mais em detalhe. Foi muito no início de boca a boca. Nós tínhamos muitos grupos do WhatsApp, grupos do Slack, em que basicamente foi convidar pessoas para o projeto, muitos DMs no LinkedIn, muitas DMs no Twitter, a dizer que temos este projeto, se queriam subscrever. Foi growth hacking, não é? Foi quase fazer aqui o hacking da newsletter de forma mais orgânica possível, não é? Ou seja, construir quase uma comunidade aqui à volta. Exatamente, nós tentámos focar muito no mercado americano e britânico por uma simples razão, porque nós sabíamos que com menos subscritores conseguiríamos monetizar a newsletter mais cedo, para depois crescer mais rapidamente, porque eu, por exemplo, e lá está dessa parte, dessa curiosidade, eu tenho um TikTok, por exemplo, em português com 260 mil seguidores, mas nunca postei lá nada, nem nada dessas coisas, porque nós queríamos focar no mercado americano, e portanto, como crescemos muito rapidamente assim, nós também já trabalhámos muito com outreach de e-mail em massa, portanto nós também criámos esse sistema para nós, utilizando AI e utilizando automations, que convidávamos centenas de pessoas por dia por e-mail para a nossa newsletter, e crescemos assim, os primeiros milhares de subscritores crescemos assim. Depois o grande segredo foi realmente conseguirmos monetizar a newsletter muito cedo, sem ter medo. As pessoas normalmente têm medo são muito pequenos, vão dizer que não, as marcas, as empresas vão dizer que não. Nós arriscámos desde muito cedo, levámos muitos nãos no início, mas também, lá está, começou o primeiro, depois o primeiro as pessoas começaram a ver, esta empresa está a fazer publicidade nesta newsletter, também queremos, depois começámos a ter testimonials para pôr no nosso pitch, e portanto começámos a crescer. Depois aí é que o crescimento foi realmente bastante exponencial, porque investíamos basicamente todo o dinheiro que ganhávamos em sponsorships em publicidade paga. Começámos no Facebook, LinkedIn, essas coisas. Twitter, por acaso, não teve assim tanto sucesso para nós. E depois, até ao momento em que, mais recentemente, a partir deste ano, mudámos de plataforma. Só para dar também aqui, que nós começamos no Substack, que é uma plataforma completamente gratuita. Vocês podem ter lá 1 milhão de subscritores, que é completamente grátis. Aquilo é muito interessante porque não é só para newsletters. Há gente que faz podcasts lá, há gente que faz blogging. Eles têm uma comunidade muito específica deles. E outro meio de aquisição que nos surpreendeu bastante foi recommendations do Substack. Ou seja, nós começámos a ter gente a dizer: esta pessoa começou a recomendar a vossa newsletter, e esta pessoa começou a recomendar esta newsletter, sem nós sequer alguma vez pedirmos, e começámos a ter ali algumas pessoas a entrar todos os dias por aí, até que começámos a ter e-mails de outras Substacks, de outras newsletters, a mandarem se queríamos trocar recomendações. Isso foi, por acaso, um dos, digamos, canais de aquisição que nos surpreendeu bastante, porque nós ainda hoje temos centenas de subscritores por dia a entrar por recomendações e trocas de recomendação. Claro que nós depois mudámos mais recentemente para uma outra plataforma chamada Beehive, que é uma plataforma mais robusta de newsletters. Grandes newsletters estão lá, pura e simplesmente porque eles têm um sistema de publicidade paga. Não sei se vocês conhecem, começou com o Sparkloop, que é uma plataforma de publicidade paga. Basicamente é um marketplace em que tu podes convidar newsletters, pagas um custo por lead, por subscriber, e convidas newsletters que queiram subscrever, que queiram publicitar a tua newsletter, e depois elas, quando recebem subscritores, aparece uma recomendação aos subscritores delas a dizer: eu também querem seguir estas newsletters. E cada subscritor que essas newsletters trazem, tu pagas X valor. O que é interessante nisso é que são subscritores verificados. O que é que isto significa? São normalmente subscritores que abrem as newsletters, que clicam, e portanto a tua qualidade aumenta bastante utilizando estas ferramentas. E a Beehive tem um sistema igual ao Sparkloop, em que tu carregas como se fosse um Google Ads com dinheiro, e aquilo vai depois ganhando. Quanto mais gente tu convidas, mais gente te traz para a tua newsletter, e depois pode ser muito específico. Por exemplo, nós somos específicos, só queremos gente do UK e do US. No entanto, se houver uma pessoa portuguesa a abrir uma newsletter, é meu subscritor, mas eu não pago. E depois há ali alguns truques para se crescer, ou seja, o teu CPL passa a ser não 2,5€, por exemplo, passa a ser 50 cêntimos ou 75 cêntimos, porque tens outras pessoas de outras regiões, mas só pagas pela qualidade. E depois, obviamente, é a tua decisão, que nós, como eu te estava a explicar, Marcos, antes de nós saltarmos aqui no podcast. Claro que depois tem que haver um processo sempre de limpeza, que o que nós fazemos é todos os meses olhamos para, por exemplo, os últimos 30 dias, quem é que não abre, quem é que não clica, limpamos para manter os nossos open rates, os nossos click rates altos, porque também é isso que atrai os investidores, é isso que atrai os sponsors.
E, portanto, começou com uma brincadeira, só para resumir aqui o background, começou com uma brincadeira, nós continua a ser o nosso core, é a nossa agência de publicidade paga e a nossa agência de growth, mas começou a crescer, começou o pessoal a fazer outreach a nós através da newsletter e agora estamos aqui, digamos que numa situação em que já começa a ser uma coisa séria, parte da empresa, começamos a fazer uma boa faturação a nível de sponsorships, continua a crescer e começam agora a surgir outras oportunidades de rentabilização, que no início era só sponsorships, era só isso que tínhamos, e que agora começam a surgir outros projetos. Nós agora começamos a ter empresas a fazer outreach para nós, que querem que nós ajudemos com AI e automations, outras empresas que nos pedem para ir fazer webinars e training, e portanto de repente uma coisa que estava ali que nós escrevíamos por divertimento, abre outras possibilidades. E eu sempre vi isto na minha carreira, e por isso é que eu fiz TikToks, fiz essas coisas todas, que eu sempre vi, como eu estou na carreira do marketing digital, eu sempre vi que mesmo que não dê nada, ao menos é um asset, é um portfólio que eu tenho ali para dizer, pá, consigo fazer. Mesmo quando estou a candidatar-me a empregos a outras empresas, já tive empresas em que eu passei e fui passando as fases por ter outras coisas à parte, ter aquele site, por ter esta newsletter, e pronto, é uma prova de que alguma coisa consigo fazer no marketing digital, e portanto é sempre o conselho que eu dei, pelo menos tentar fazer, e por isso é que eu gosto de explorar e gosto de fazer. A nossa reputação acaba por ser a nossa currency, quase, não é? Ou seja, quanto mais melhor for a nossa reputação, mais currency nós temos para trocar, não é? Exatamente, exato. E isto, obviamente, que nos começa a abrir portas. Acho que ainda está muito no início. Acho que as pessoas, como vocês sabem, no AI ainda não sabem muito bem. As empresas, toda a gente sabe que tem que mais ou menos aplicar AI, não sabem como, não sabem ainda que ferramentas usar, não sabem como automatizar, mas sabem que é preciso alguma coisa, sabem que tem que se começar a movimentar para lá. E acaba por, todos os meses vemos cada vez mais isso, vemos cada vez mais, como vocês sabem, cada ferramenta a serem lançadas todas as semanas da AI. Para nós é ótimo a nível de sponsors, há sempre gente, não é? Pelo menos por enquanto, interessada na newsletter, e está a evoluir muito rapidamente, e para nós, por acaso, é digamos, um assunto muito interessante para nós, porque temos sempre muito tema para falar. Podia ser mais complicado, nós aliás até no início só escrevíamos 1 ou 2 vezes por semana, começámos a escrever 3, e há muitas das grandes newsletters da AI, Superhuman, Rundown AI, escrevem 5 vezes por semana. E, portanto, até teríamos essa possibilidade. Acho que é, se calhar, por enquanto, demasiado, até para nós não temos tempo para isso, mas realmente é algo que há sempre coisas novas, sempre coisas para falar, e portanto, e está muito no início ainda. Isto lembra-me a cripto há uns anos atrás, ou social media há uns anos atrás, e portanto... tem sido bastante interessante, mas também ainda estamos aqui neste impasse de como é que crescemos isto, se crescemos, se não crescemos, mas pronto, lá está, a curiosidade vai-nos fazendo andar, não é? E as coisas vão surgindo. Sem dúvida, olha. O que nos traz aqui então é como crescer uma newsletter dos 0 aos 75 mil subscritores em 9 meses. Já tivemos aqui um conjunto de dicas e de caminho que o Luís foi, não é, que foi estando, Luís, onde fomos percorrendo, e se calhar vamos aqui pensar um bocadinho então, acabamos, e vocês acabaram por fazer precisamente nesta área da AI, mas imaginemos que alguém nos está a ouvir e gostava de perceber como é que o pode fazer numa área que é a sua área, pode ser gastronomia, pode ser uma outra indústria qualquer, mas no fundo, que benchmarks é que pode aqui ter e o que é que pode aprender, não é, com a vossa própria experiência e com o sucesso que vocês estão a ter? No fundo, como é que podemos construir aqui este mesmo projeto? Portanto, do 0 aos 75 mil é depois também este o nome que vamos dar aqui, se calhar, eventualmente aqui. Portanto, como é que vocês começaram aqui por identificar o problema e porquê uma newsletter? Ou seja, como é que vocês seguramente detectaram que ter informação nesta área era algo que queriam, não é? Portanto, há várias newsletters, como tu disseste. Como é que vocês perceberam que este poderia ser o caminho? Porquê está com plataforma então de iniciarem? Como é que vocês, no fundo, deram um kick-off a este projeto? Quais é que foram as vossas ideias iniciais? Eu tinha aqui um ponto há pouco disseste que eu acho que é muito relevante, que é a vossa geografia, ou seja, o vosso go-to-market, desde o início, está definido para UK e Estados Unidos, ou seja, vocês não escrevem em português e estão claramente focados em 2 grandes mercados, não é? Como é que isto aconteceu então? Nós também acho que veio da experiência de experimentar muita coisa. Newsletters é uma coisa que nunca tínhamos experimentado. Sabíamos que há sempre aquele dizer, não é, que money is on the list,
sempre foi assim, não é? De criar a tua própria lista. Nós já tínhamos visto vários e seguimos vários exemplos de pessoas com sucesso na área, o The Hustler, o Morning Brew, essas newsletters que até depois na altura até foram vendidas e adquiridas por empresas. E nós também, foi um bocadinho o facto de ter um pouco de controlo da tua audiência. Eu acho que isso que é o que a newsletter traz para a mesa que outras plataformas não trazem. O TikTok, o Facebook, tu vês, por exemplo, o TikTok agora, quer dizer, se for banido nos Estados Unidos, uma pessoa que dependa só do TikTok, Sim, claramente acabou. vê-se numa situação, portanto, tudo o que é redes sociais, tudo o que é Google, o Google muda o algoritmo, tu organic Ou seja, no reach. fundo é tu próprio teres controle da tua marca, não é? Tu estás, há Exatamente. bocado falávamos no tema dos assets, não é? Tu estás a criar um asset que realmente, apesar de poder estar alojado numa plataforma terceira, mas o asset é teu. E tu podes Exatamente, ter controle sobre o mesmo. exato, e a razão, por exemplo, nós mudamos, substack para outra, e se quisermos mudar novamente, mudamos, portanto, a lista é nossa, e a marca é nossa, e as pessoas que lá estão, e a informação é nossa. E acho que isso foi uma das razões, foi não dependermos tanto de uma plataforma. Também vimos, lá está, por seguirmos outras pessoas na área, nós vimos vários content creators, há um content creator que é muito grande no Reino Unido, de productivity, que ele próprio, ele uma vez disse, isso também ficou na retina, que ele dizia que eu preferia ter os 3 milhões ou 5 milhões de subscritores do YouTube numa newsletter em vez de ao contrário, porque tens muito mais reach, tens muito mais controle. E era uma coisa que nós não tínhamos testado. Nós também conhecíamos a plataforma Substack, sabíamos que era gratuita e, portanto, também nos permitiu começar quase sem gastar nada, portanto, sem investir praticamente nada. E, portanto, foi daí também termos começado no Substack, e daí a recomendação de começar no Substack, é uma plataforma sem custo nenhum e podes crescer imenso lá dentro, quase como o Medium e esse tipo de plataformas, mas para newsletters é bastante interessante. E foi o que nos levou na altura, foi ter algum controle no que podíamos controlar a nível de audiência, e também sabíamos que, por outros exemplos, eu também dei aquele exemplo antes de começarmos o podcast. Nós conhecíamos uma pessoa com quem nós trabalhávamos que tinha uma newsletter de paddle, de pickleball nos Estados Unidos, apenas com 20 mil subscritores, e fazia 20, 25, 30 mil euros por mês. Quer dizer que no nicho, portanto, acabava ali por ser, se o nicho fosse bem escolhido, nós sabíamos que não precisávamos de milhões de seguidores como nas redes sociais para ter uma coisa ali interessante. E no final o grande objetivo era ter um asset. Era sempre experimentar. Nós já tínhamos experimentado TikTok, já tínhamos experimentado SEO, paid, e agora queríamos experimentar a newsletter, e também foi isso que nos levou um bocadinho para a newsletter. Porque, obviamente, quer dizer, a razão parece-me óbvia, não é? Mas, ou seja, porque Estados Unidos e UK? Ou seja, o que eu quero dizer é, vocês a partir do momento em que definem que o vosso go-to-market, depois obviamente podem iterar, mas são mercados tão grandes, claro. não é? Ou seja, a vossa estratégia aqui, quando pensam em Estados Unidos e UK, falam inclusive naturalmente na aquisição dos vossos subscritores. O que é que há que terem atenção para adquirir subscritores nestes mercados que, por exemplo, não há noutros mercados? Ou seja, existe algo que é diferente ou simplesmente é uma geografia diferente e esta estratégia é sempre a mesma? Não, a nossa grande razão foi porque nós achávamos que, primeiro, a nível da AI, que sabíamos que as primeiras empresas iriam surgir muito mais lá do que aqui na Europa e no UK. Portanto, nós sabíamos que a nível de sponsorships, ou pelo menos gente interessada em falar e ler, era lá. Tu vês, por exemplo, o próprio Sam Altman, o OpenAI, mesmo sem contar com subscritores, nós sabíamos que grande comunidade estaria lá, principalmente agora no início. Isso foi uma razão. A segunda razão foi que normalmente, a nível de sponsorships e tudo, tem um maior value de CPM e de cost per click, é um valor maior nesses mercados. E, portanto, nós sabíamos que... Os vossos KPIs, já agora, que vocês têm como os mais relevantes para a monetização? Sim, para monetização normalmente tens o open rate e o click-to rate, e depois tens o muito específico que muita gente pergunta também, que é, ok, tens o open rate e o click rate da newsletter, mas depois quanto é que é mais ou menos o click rate no anúncio, no próprio anúncio e exposição, e depois obviamente que acabas por querer também conversões, não é? Porque isso é realmente o que vai trazer, os sign-ups ou conversões. Normalmente, como são AI tools e AI platforms, normalmente é sign-ups na plataforma, não é? Que é o principal, esse vai ser o principal KPI para eles voltarem, não é? Mas normalmente para nós, o que nós queremos a nível de angariar sponsors é ter um bom nível de open rate e click-to rate, e depois um bom click rate no próprio clique dos anúncios. Obviamente que isso não é controlável, porque também depende
da qualidade da ferramenta, da qualidade do que é que estamos a vender. Nós, por exemplo, quando temos um sponsor de um evento, por exemplo, em Las Vegas, teve muito mais sign-ups do que uma ferramenta para profissionais de back-end development para ver risco percebes? Ou seja, há diferenças, mas depois, se calhar, imagina, 20 sign-ups para aquela tool é muito mais importante do que 200 sign-ups de borla para aquele evento. Portanto, depois também depende muito do objetivo da empresa e da fase em questão da empresa. Mas normalmente para nós é trazer a maior qualidade possível e maior exposição possível aos sponsors para depois voltarem, né? Que isso, o repeat business, é realmente o que depois pode permitir levar àqueles 6 dígitos que estávamos a falar, é o repeat business. O que digamos, naquele hand mais baixo, não é? De ferramentas que estão a começar agora, há muito mais turnover, é muito mais difícil porque eles experimentam muita coisa e têm um budget mais pequeno, enquanto tens um HubSpot, tens um Salesforce que chega a uma newsletter e dá-te ali X valor por mês e sabem que o valor está no long run, não é? Mas, sim, normalmente são esses, open rate, click rate e depois o click rate para o cliente e depois se conseguimos mais ou menos ter o feedback do cliente dos resultados por eles, melhor ainda. Se não conseguimos, depende também da abertura do sponsor, se tem essa abertura e esse tracking. O que é inacreditável, já agora só para pôr aqui uma empresa, é inacreditável em marketing digital em 2024, quantos sponsors nós temos que não têm tracking link. E nós temos que lhes dizer, não querem, não, é o homepage. É a confiança. Não querem, atenção, não é que não se possa confiar, mas é a confiança. Nós temos de ser nós muitas vezes não querem tracking link, não querem um UTMzinho, pelo menos qualquer coisa, porque há muitos que vamos experimentar 5, nós às vezes temos sponsors que já saiu, mas como é que é possível? Não, está aqui, claro, tem aqui a data, está aqui tudo. Não. É muito engraçado ver que há muitos que atiram a várias coisas e depois tens empresas que é muito mais tracking links, próprias landing pages específicas, ofertas específicas, e que depois exigem muito mais da própria gestão do anúncio, querem ver com antecedência, querem essas coisas todas, e portanto depende muito do tipo de sponsor, e portanto como a ideia é muito novo, ainda há muita diferença, não há muita coisa a acontecer, muita empresa. Mas sim, são para responder à tua pergunta, já me expressei aqui um bocado, mas sim, são esses KPIs mais importantes para nós. Luís, deixa-me ir aqui, uma curiosidade que eu tenho, e agora estava a ouvir a tua intervenção. Eu tenho aqui duas questões. Uma primeira tem a ver com a questão do posicionamento. Eu percebi que há um posicionamento geográfico, mas nesta área das newsletters, qual é a importância do posicionamento? Não é? Nós estamos muito habituados a que é muito importante nos negócios, digamos, tradicionais ou não, também digitais, etc., nós temos uma ideia clara do posicionamento. Eu aqui tenho esta dúvida. Para ti, isso é importante, porque por definição tens uma coisa, independentemente, se é na AI ou outras que serão noutra área, tu tens uma abordagem muito transversal, não é? Portanto, mas está nessa escolha do público que tu disseste, olha, 25 mil já estavam ali para aquela, ou que cuidado é que tu tens que ter com essa questão do teu posicionamento? É assim, nós neste momento, assim, eu sei que toda a gente queira falar da AI, queira saber da AI, que sejam engajados e que interajam connosco, que venham para a newsletter, não é? Até porque a newsletter, a parte da AI é muito abrangente, portanto, quanto mais gente nós conseguimos ter, melhor. E nós neste momento temos sponsors de França, Índia, China, portanto, a ideia dos Estados Unidos e o Reino Unido foi mais, especialmente no início, nós sabíamos que conseguiríamos, porque a nossa ideia inicial foi sempre como é que monetizamos o mais rapidamente possível a newsletter para começar a investir dinheiro em publicidade paga para crescer ainda mais. Essa sempre foi a nossa ideia inicial. E nós sabíamos que no Reino Unido e nos Estados Unidos conseguiríamos ir, tinham mais sponsors lá, porque há mais empresas lá, há mais interesse, mas no início nós ainda não sabíamos como é que isto ia dar, não é? Há um ano atrás e mesmo agora é difícil. E nós sabíamos que lá havia pelo menos uma audiência maior, mais interesse, e nós sabíamos que há muito mais investimento, né, a nível da AI neste momento, tanto as empresas estão a receber todo o investimento para marketing, para distribuição, isso é o grande challenge das ferramentas que agora toda a gente está a lançar, ferramentas da AI, e portanto foi a maior razão do nosso posicionamento, não foi eu acho que se tivesse feito em português, ou eu acho que a nível de língua eu faria sempre em inglês por uma razão simples, porque tens mais abrangência a nível do mundo inteiro, não é? Mas a nível de trazer mais sponsors é só pura e simplesmente porque, havia mais interesse, e segundo, quando nós estamos a fazer o pitch do nosso Media Kit,
nós fazemos, eu até depois posso partilhar com vocês o nosso Media Kit, nós temos lá a percentagem da audiência. E nós sabemos que tendo lá, por exemplo, 56, 60% da audiência dos Estados Unidos, dá um peso maior a empresas para investir. Portanto, arriscam mais, o conversion rate é maior. E foi a maior razão. Nós chegámos no início, tínhamos 70% dos Estados Unidos, agora já temos 50%, já temos 10% da Índia, 10% portanto já temos mais diversificado. Mas no início, quando nós sabíamos que para ali os primeiros 5 mil, 10 mil, estávamos focados nessa audiência, pura e simplesmente nós sabíamos que conseguimos monetizar mais rapidamente se fosse nessa audiência. Foi a única razão mais específica para esse posicionamento. Claro que não conseguimos controlar, havia gente no LinkedIn, nos grupos que iam se inscrevendo de qualquer país, mas nós no nosso outreach, nos nossos e-mails outreach em massa, nos nossos DMs, nos nossos grupos, tentávamos ir para os americanos. Nós, por exemplo, uma das coisas que nós fazíamos na lista Product Hunt, não é? Lista de nova AI Tools, quem é o novas AI Tools? Siga, LinkedIn, quem é o founder, quem é não sei o que, convidar para a nossa newsletter. Porque eu sempre pensei isto como um funil, não é? Se eu os trouxer para a newsletter, eles depois vão ver as nossas newsletters. Nossa newsletter, nós temos lá um textinho a dizer se quiserem fazer publicidade connosco, está aqui, e depois acabam por ter interesse de fazer publicidade connosco, e portanto sempre foi essa a imagem do funil, e foi isso que tentámos fazer desde o início, e tentamos fazer ainda um pouquinho. Sim, epá, excelente. Aliás, estavas agora a falar há pouco que podes até ter públicos, geografias que se calhar até podem não ser tão interessantes. Isso leva-me aqui a um tema que estávamos a falar aqui antes ainda de iniciarmos a sessão, que é a limpeza regular que vocês fazem da vossa base de dados. Ou seja, vocês querem garantir que tenham uma base de dados realmente qualificada, ou seja, não estão a encher só por encher. Não, vocês querem garantir que têm, de facto, estes KPIs atrativos para os parceiros e, naturalmente, para a vossa própria base de subscritores que têm na newsletter. Portanto, é um trabalho muito importante. É, de facto, vocês, como é que fazem esta limpeza? Qual é a periodicidade? Qual é a vossa estratégia para, no fundo, se manterem o mais relevantes possíveis para os vossos diferentes stakeholders? Por acaso era uma coisa que nós desconhecíamos no início e fomos aprendendo com as outras newsletters, de realmente muito importante fazer essa limpeza. O que nós fazemos é muito simples, e aqui na limpeza não tem muita geografia a ver, não temos muito em conta a geografia, mas temos mais a ver com, por exemplo, nós olhamos, ainda há pouco tempo fiz uma limpeza, é que nós olhamos, imagina, nos últimos 30 dias, normalmente é os últimos 30 dias, mas nós não contamos o último mês. Porquê? Porque também queremos dar chance às pessoas que estão agora a entrar, não os vou cortar só porque não abriram a primeira newsletter ou a segunda. Nós normalmente o que fazemos é de 30 para trás, 30 dias para trás, olhamos para quem é que abriu nos últimos 30, nós mandamos 3 newsletters por semana, portanto, se nos últimos 30 dias ninguém abriu 12 newsletters, não é? Nós começamos a pensar, ok, limpamos. Até pode ser o facto de não receberam, foi para... Mas nas nossas métricas não vai estar a influenciar para baixo, não para cima. Portanto, nós limpamos. E depois, às vezes, nós normalmente isso fazemos todos os meses. Depois, periodicamente, às vezes de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses, nós fazemos também o click to rate. Portanto, também olhamos para as pessoas que estão connosco e vemos para uma pessoa que nunca abriu 2 ou 3 vezes, mas nunca clicou em nada dos nossos links, nas notícias. Limpamos. E acabamos por tentar ter aqui uma coisa saudável, uma comunidade saudável que gosta da AI e que interage também com a AI, porque nós também agora começamos a querer lançar outros projetos, não é? Eu depois também posso falar um bocadinho de outras maneiras que estamos agora a monetizar a newsletter, e para nós isso é importante, até para nós como nosso negócio, ter pessoas engajadas e que se interessam e que gostam de ler o nosso conteúdo e portanto isso é muito importante e fazemos muito regularmente. É pela qualidade, não é? Raramente depois é pela quantidade, não é? É pela qualidade que nós efetivamente lá vamos, não é? Tu falavas agora em novos modelos de monetização e, por acaso, nós temos aqui uma questão que tem precisamente a ver com estes modelos de monetização. Portanto, há pouco falavas de referenciação. Por exemplo, referenciação é algo que eu particularmente acredito muito. Referenciação, afiliação também. Como é que, ou seja, vou fazer a pergunta desta forma. Qual é o alinhamento de incentivos que vocês estão a fazer para que as pessoas subscrevam a vossa newsletter? Ou seja, no fundo, que incentivos é que vocês dão? Portanto, como é que vocês constroem estes sistemas de referenciação, de captação destes mesmos subscritores, não é? Como é que alinham estes incentivos com o vosso público? Sim, isso realmente é bastante interessante e tens das duas maneiras, porque tu tens maneiras de monetizar recomendações em que nós, enquanto newsletter, estamos a monetizar, portanto, enquanto nós recomendamos outras newsletters, nós isso fazemos, e há ali, obviamente que não é ao nível do sponsorship, mas é sempre ali algum revenue que entra
nem que seja para pagar plataformas, para pagar essas coisas. Nós temos isso e depois temos ao contrário, que é as nossas recomendações para tentar trazer pessoas para a nossa newsletter. Nós, para além da plataforma, que neste momento, para ser sincero, a nível de paid acquisition, é onde nós temos grande parte do nosso dinheiro investido, porque nós sabemos que com aquele valor de custo por lead eu consigo trazer X pessoas com aquela qualidade e, portanto, enquanto aquilo der, vamos investir lá. Há outras plataformas que nós estamos agora a experimentar também, que são do mesmo modelo, do mesmo género, e, portanto, nós aí é simplesmente um referral, um normal referral, em que tu pagas por lead, e agora nós começamos agora a tentar criar o nosso referral program, em que, por exemplo, nós começamos agora pela primeira vez, em que se as pessoas fizerem um referral, por exemplo, de 2 pessoas para a nossa newsletter, e isto é outra coisa que eu depois posso falar também, nós agora começamos a criar a nossa comunidade paga, em que nós ensinamos como automatizar e como aprender AI, e, por exemplo, quem refere duas pessoas para a nossa newsletter tem acesso gratuito à nossa comunidade privada. Já on top da newsletter. Exatamente. Nós neste momento estamos a falar de monetização e eu posso dizer os nossos top, não é, ou seja, o que nós estamos a tentar focar. Obviamente sponsorships foi sempre isso e por enquanto é o main driver de revenue. Depois temos estas coisas mais pequenas que é afiliados, portanto somos afiliados de algumas ferramentas e a nível de recommendation, portanto nós temos nestes programas Sparkloop e Beehive, em quando alguém subscreve a nossa newsletter e subscreve a outras, também recebemos uma porcentagem, se for qualificado. Portanto, isso também traz algum revenue. E agora o que nós estamos a tentar fazer são 2 coisas principais. Uma, lançámos a nossa school, digamos, a nossa comunidade paga. Começámos com um pouco gratuito e agora temos lá 50 pessoas, o que é bastante interessante, em que nós ensinamos, é mais do que AI, nós ensinamos porque nós fazemos muito automations. Portanto, eu até posso falar sobre isso. A maneira como nós adquirimos sponsorships, nós temos muita coisa automatizada. O nosso outreach, nós, por exemplo, temos o AI, já agora falamos de AI, posso falar disso. Nós temos AI, em que nós temos uma lista de newsletters que são concorrentes da AI, né? Em que nós temos o ChatGPT com API a ler as newsletters, ver quais são os sponsors, está conectado ao Polo com API, saca o e-mail, manda um e-mail a dizer vi-te nesta newsletter, também queres fazer sponsor. Nós conseguimos muitos sponsors assim, de forma automática. E nós temos então essa comunidade paga em que estamos a dar os primeiros passos. Começámos há 2 ou 3 semanas a tentar ver se alguém tem interesse em automatismos e em AI. E depois temos uma coisa que nós começámos simplesmente por research, simplesmente para aprender, em que se tu fores à nossa newsletter, nós temos lá uma secção newsletter em que dizemos se és um negócio, se precisas de ajuda a automatizar ou a aprender AI, entre em contato connosco. E temos um Google Form normal. Começámos neste momento, temos lá 36 requests de empresas que lá está, não sabem muito bem ainda o que é que uns é para aprender, outros é quero automatizar o meu customer service todo e o meu marketing e o meu content, e portanto nós agora temos ali alguns projetos com budget e tudo, só com budget, a dizer que tem budget para isso, e nós agora estamos a tentar criar outra vertente da empresa que é AI Automations. Nós até aliás estamos a terminar o nosso primeiro projeto com uma empresa de equity fund do Reino Unido, em que nós automatizamos o processo de interview deles todo, utilizando, não sei se conhecem no-code tools como o Zapier, o Make, são no-code tools, e utilizamos isso conectado com APIs, e portanto, nós neste momento estamos a terminar esse projeto em que estamos a automatizarmos o processo de interview num private equity fund do UK, e isto surgiu por causa da newsletter, alguém nos contactou, vocês sabem, e lá está, estão a surgir certas portas. Ou seja, é o meio de atração, não é? Na verdade, ou seja, é o início de algo, é um meio de atração a partir do qual depois à volta acaba por se construir todo um ecossistema, não é? Exato, é isso que nós estamos a tentar fazer, que é, no AI o que é que podemos construir? A newsletter é o top of the funnel, é, digamos, a audiência, e o que é que nós podemos criar à volta? Porque depois a nossa ideia será sempre trazer gente para a newsletter, e o resto vem pelo funil, não é? Mais ou menos nessa lógica. E, portanto, neste momento é o que estamos a tentar descobrir ainda, é muito novo, já houve coisas que fizemos que não resultaram, já houve coisas que se calhar estão muito no início, mas é como é que realmente à volta do AI conseguimos fazer aqui um negócio mais a sério, não é? Para além de ser só uma newsletter e digamos uma quase media company, como é que conseguimos fazer aqui outras formas de negócio? E é isso que ainda estamos a aprender, ainda estamos muito no início, mas está a correr bem e está a crescer mais rápido do que alguma vez pensávamos. Step by step. Olha, step by step. Era só para fechar aqui o tema das plataformas, tu falaste no Beehive, que eu estou pronunciando lá, portanto, Hive, não Behave, Beehive.
O que é que de facto imagina? Ou seja, isto porque eu tenho visto que várias newsletters efetivamente utilizam esta plataforma para monetizarem, no fundo, este seu asset, não é? O que é que, ou seja, para quem nos vai ver ou ouvir, o que é que pode encontrar, por exemplo, nesta plataforma? O que é diferenciador e porquê apostar nesta plataforma? Se calhar não no início, não é? Como nós já falamos, mas um pouco mais à frente, como forma de escalar revenue efetivamente para este seu projeto. Sim, olha, tem algumas vantagens relativas. Portanto, é uma plataforma paga, não é? Comparado com o Substack. E, por exemplo, algumas limitações. Nível de design, Substack é só aquilo, formatado, um bold, mais nada. No Beehive podes fazer mil e uma coisas a nível de design, o que permite-te fazer muito testes de click-to-rate, não é? E a nível de cores, a nível de design. Portanto, isso é uma das coisas que nos levou a ir para o Beehive. Outra coisa, podes fazer A/B testing também, com subject lines e essas coisas. Portanto, é mais robusta nesse sentido. A nível também de analytics é mais robusto. Tens muito mais informação sobre os teus subscritores, sobre os canais que estão a vir do que o Substack. E no topo disto, o que realmente nos levou, foi um grande fator a mudar, é que tanto a plataforma que eles agora têm deles, como na altura a nossa ideia inicial era começar no Spark Loop, são aquelas recomendações pagas, em que tu pagas X por custo por lead e é tudo automatizado. O Substack não tem integração com o Spark Loop, nem com... Então o Beehive, portanto tens o Beehive, tens o ConvertKit, o MailChimp, essas plataformas tinham integração e o Substack não tem. E o Substack, por exemplo, não tem API, também não consegues automatizar muita coisa, e nós com o Beehive conseguimos. Portanto, foi a grande razão, foi essa. Foi principalmente o growth deles é muito interessante, essa plataforma marketplace, e depois a parte de monetização eles começam a ser também muito interessantes, que o Substack também não consegues, é muito manual, e ali eles têm já os próprios mecanismos deles, e portanto é mais interessante nesse sentido, quando começas a chegar a um certo nível em que queres diversificar, e depois também queres fazer muito mais A/B testing, queres melhorar as coisas, acaba por o Substack ser um pouco limitado, apesar de eles continuarem a melhorar e têm coisas mais interessantes que o que tinham há um ano atrás, mas o Beehive nisso realmente faz uma grande diferença, é muito mais versátil, muito mais complexo. Luís, olha, e para quem nos ouve, que pode pensar, isto criar uma newsletter e chegar a 75 mil subscritores, depois de eu ouvir tudo isto, é uma coisa que eu faço só pequeno almoço, é uma coisa que em poucas semanas eu consigo fazer, não é? Ou seja, pode muitas vezes passar essa ideia quase, é fácil, não é? É fácil, é simples. Quantas horas por semana é que vocês dedicam em média a este projeto? É difícil dizer, porque nós temos, obviamente, nós temos a nossa empresa, não é, principal, que ainda é os nossos clientes e o Scale, mas eu diria, e quase todo o tempo que nós temos disponível, não só, ou seja, eu posso dar um exemplo, nós tentamos dividir mais ou menos agora já cada vez mais quase 50%, porque nós começamos agora a ter necessidade e começamos a trazer mais gente para a outra empresa, para ter mais gente naquela equipa, para eu e o meu irmão, quando começamos a dedicar mais tempo, também achamos que, porque também achamos que, por exemplo, há outras newsletters a crescerem muito rapidamente e o AI está a crescer muito rapidamente, nós começamos a pensar, que se calhar conseguimos crescer mais depressa, se calhar isto se calhar pode começar a tornar-se sério, e nós não estamos a perder tempo demasiado nisso. Tentamos tentar levar um pouco mais a sério, mas olha, eu posso dar um exemplo, depois de um dia de trabalho, lá estamos nós a fazer a nossa newsletterzinha até à meia-noite, 1h, e eu só não dou mais porque sou pai e tenho que acordar às 6h30 da manhã, estou a pé, mas fim de semana tudo. É preciso ter uma boa equipa, é verdade, mas é sempre que podemos, nós tentamos dividir. Para nós ainda é complicado definir, porque o AI, obviamente que os sponsorships começam a ser muito interessantes a nível de revenue, mas tudo o resto é ainda muito subjetivo, não sabemos se vai dar, se não vai dar. Mas nós perdemos muitas horas, quase como se fosse um emprego normal, em cima do emprego normal, mais fim de semana e mais o resto, sempre que podemos. Tentamos aqui, como nós, lá está, temos a nossa empresa ali de consultoria, de mais a nossa, obviamente temos essa flexibilidade, nem tudo é mau, temos a flexibilidade de ser founders e de ser entrepreneurs, digamos assim, mas depois também é 24 sobre 24, sempre podemos, não é? Há sempre qualquer coisinha, não? Há sempre uma mensagem no LinkedIn que podes enviar, há sempre uma notícia no Twitter que estás a ver enquanto estás a jantar e que se calhar é interessante, a jantar não há telemóveis, mas quando estás a ver um Netflixinho, lá está, há menos Netflix, há menos Disney. Como é que vocês fazem o source da informação para colocar na newsletter?
Olha, nós temos vários sources. Nós utilizamos, por exemplo, uma ferramenta muito interessante que utiliza a inteligência artificial, que é o Feedly, que é uma inteligência em que tu podes pôr Google News, podes pôr newsletters e aquilo com o AI dá-te ali um feed muito interessante. Nós usamos isso, usamos o Twitter ou o X, como queiram chamar, também onde está a grande parte da comunidade, e outras newsletters também, vamos aprendendo, e depois seguimos o tradicional, nós seguimos, quer dizer, o OpenAI, os próprios fundadores, o Microsoft, essas coisas todas, porque há sempre notícias a sair, e há sempre coisas interessantes. Depois já há algumas sites, por exemplo, o TechCrunch, o The Verge, alguns sites que Meio são muito interessantes a especializados, nível de no AI. fundo, não é? Mais em tecnologia que abordam mais Sim, esta temática. sim, mas Oh, sim. Luís e Marcos, deixem-me só, porque eu há bocado ia, e agora faz até mais sentido a reflexão que eu estava a fazer há bocado sobre isso que vocês estavam a conversar e bem, que é a questão do empreendedorismo e de serem founders, não é? Porque, vamos lá ver, há aqui o Luís fala com muito entusiasmo, mas há aqui realmente uma série de situações que são deparadas em que nós encaramos toda esta componente mais digital, mais da newsletter, portanto, tudo isso como ferramentas, mas depois há um conjunto de competências que são fundamentais e que estão ligadas a esta questão do empreendedorismo. E a reflexão que eu estava a fazer é, o que é que está na base disto tudo realmente? É a paixão. Porque nós quando empreendemos, temos de ter a paixão por alguma coisa. Eu compreendo essa paixão pela tecnologia, seja ela do ponto de vista puro e duro, ou da performance, do ajudar outras pessoas a crescer. Portanto, está muito aí, ou está mais mesmo, independentemente de ser tecnologia, ou ser comida, ou ser mobiliário de luxo, ou o que é esta paixão de empreendedorismo que está mais... Claro que a resposta é articular as duas, mas, Luís, porque eu acho que, vamos lá ver, eu e o Marcos, assim como outras pessoas, nós convidamos pessoas que fizeram alguma coisa que se tornou visível, que nós vemos o trabalho, que nós percebemos que funciona bem. Mas no meio disto tudo nós esquecemos que há muitos projetos que ficam pelo caminho. E ficam pelo caminho por falta de competência de empreendedorismo, falta pelo medo, muitas vezes, não é? Que o medo acaba por ser uma emoção que nos, por exemplo, não nos leva a correr alguns riscos que devíamos correr, etc. Tu tens isso claro na tua cabeça, tu, o teu irmão, vocês têm isso claro, essa questão do empreendedorismo é que vos trouxe até aqui, ou foi a paixão pela tecnologia que vos obrigou depois a ir buscar competências de empreendedorismo? Eu acho que, como tinhas dito, é um pouco dos dois, não é? Eu acho que é preciso ter paixão para não desistir cedo demais, portanto precisa de se gostar pelo menos do que se está a fazer, porque senão vais desistir cedo demais. E por outro lado é o empreendedorismo que acho que a pessoa tem que ter curiosidade e tem que gostar de tentar e de aprender e de fazer coisas, porque senão, obviamente que isto do AI está a correr bem, eu já tive mais de 250 sites que não resultaram, já gastámos dinheiro em outras coisas que não resultaram, nos projetos que nunca resultaram, e eu acho que o facto e há sempre aquela, e também houve dias, obviamente, uma pessoa que ia desistir, não quero fazer mais, não quero escrever, nós no início quando tínhamos 10 pessoas a ler, vou escrever 3 vezes por semana para quê? Mas eu acho que a consistência e o acreditar e a consistência e o fazer porque também se gosta de aprender, lá está, eu sempre pensei também um pouco o último dos casos eu tenho um asset, o último dos casos eu aprendi qualquer coisa e portanto isso faz com que uma pessoa não desista quando deve desistir e às vezes lá está, falta ali mais um bocadinho, falta ali qualquer coisa, ou então às vezes até pode ser simplesmente o teu environment, a tua altura de onde tu te encontras. Se calhar eu há 5 anos atrás ou anos atrás, se calhar não resultava, se calhar não conhecia ou não tinha aquele conhecimento que também fui ganhando noutras empresas, a fazer outros projetos que agora se calhar conheço. Portanto, se eu não conhecesse, eu vou dar um exemplo muito concreto, se eu não conhecesse o Substack de Borla, que é grátis, eu investiria 200 e tal euros no Beehive para ir fazer uma newsletter com zero, se calhar não. Nunca teria começado a fazer. E portanto, eu acho que é um pouco, mas isso vem com a curiosidade, vem com a procura, vem com, lá está. Eu acho que também o facto de, no lazer, no teu tempo de lazer, o que é que uma pessoa faz no tempo de lazer? O meu tempo de lazer é estar nos sites, no YouTube, a aprender a ver os vossos tipos de podcasts. A matar a curiosidade. É aprender, eu sempre tive muita curiosidade a nível de online businesses e negócios. E portanto, se calhar isso também fez com que eu quisesse aprender mais coisas, mesmo que não seja a minha área, e tentar. Agora acho que é um pouco dos dois, acho que
lá está, as pessoas realmente, a consistência acho que é a arma de negócio, o mais difícil é aparecer todos os dias e estar lá. E eu acho que uma das coisas que se calhar mudou com a idade e que me tem ajudado bastante é a perspectiva. Eu acho que hoje em dia, principalmente o pessoal mais jovem, se não sou famoso para a semana, acabou. Fico frustrado. Se não ganho dinheiro, se não é? Se não dá. Não sei fazer nada. E uma coisa que eu era assim e ficava frustrado, apesar de lá estar a curiosidade e o empreendedorismo, depois acabavam por me pôr noutro projeto, acabava por fazer outras coisas, porque nunca estava parado. Mas eu acho que uma coisa que mudou bastante, desculpem, foi a perspectiva de, eu agora penso muito, às vezes até penso para mim sozinho, que é onde é que eu estava há um ano atrás, precisamente hoje, estava exatamente no mesmo sítio. E portanto eu começo pelo menos a olhar, pelo menos há um ano, este projeto do AI, eu e o meu irmão começámos e pensámos, no próximo Natal, será que temos alguma coisa? Se não desistirmos até ao próximo Natal, portanto um ano inteiro, e começa a ser perspectiva diferente do que, o primeiro mês não dá, vamos desistir. E começo a achar, eu acho que as pessoas começarem a pensar, se agora estamos em junho, se até ao Natal queres fazer um TikTok, queres fazer o teu site, pensa, se não fizeres nada agora, se não começares, em dezembro, no Natal, estás igual. Ou pior, estás na mesma situação, no teu emprego, que seja o que for. E, portanto, ao menos tenta fazer alguma coisa, vai fazendo, e se vis com uma perspectiva mais longa, portanto, daqui a um ano, daqui a 6 meses, certeza que se fizeres todos os dias, com consistência, vais mudar. Pode mudar a tua vida? Pode não mudar, ok, mas se vires isso como uma aprendizagem, também como um asset, se estás a fazer uma coisa que gostas, uma coisa que queres perseguir, acabas por também nunca perdes tudo. Acabas por ter alguma coisa ali para mostrar, nem que seja um falhanço. Mas, falhei, tentei aquilo, não deu. Portanto, já não vou fazer aquilo, vou fazer outra coisa. Eu acho que a perspectiva também, hoje em dia, pessoalmente para o pessoal mais novo, é difícil, não é? No TikTok, o meu vídeo não teve 1 milhão, já vou cancelar a conta, porque já não dá. E acho que isso muda um pouco a perspectiva. Costuma-se dizer que depois da ação vem a clareza, não é? E, portanto, aqui a ideia é mesmo atuar, agir, para de facto ficar muito mais claro por onde é que nós nos queremos dirigir ou o que estamos a fazer. E, portanto, é um pouco isso, não é? E Omar, sei só fazer este ponto, porque eu acho que é importante, porque há efetivamente isso que estava o Luís a dizer, que é, e nós acabamos de ter um bocado de culpa, porque vamos sempre buscar pessoas e vamos procurar casos que funcionem. Eu também tive quase tantos projetos que falharam como aqueles que eu acertei, portanto, se não foi até falhei mais, portanto, há realmente isso. E depois, como o Luís estava a dizer, com a inteligência artificial, vamos lá ver, a percentagem dos acertos que vamos ter não vai ser maior, ela vai acelerar o processo, não é? Vamos errar mais rápido ou vamos acertar mais rápido. E é importante que as pessoas percebam que, não é? É importante que, nomeadamente os mais jovens, e nós vamos seguramente caminhar para um mundo onde o empreendedorismo terá cada vez mais força, mas é importante isto, é importante que ser empreendedor não é fazer as coisas e amanhã eu tenho o tal 1 milhão de visitas, eu tenho 1 milhão de pessoas na newsletter, eu tenho um retorno de $1 milhão. Isto realmente temos que ter esta capacidade de resiliência, e a inteligência artificial vai ajudar a se calhar não termos um impacto, entre aspas, tão destruidor quando as coisas num projeto normal corriam mal e eu já tinha 10, 20, 30, 40 ou 50 pessoas, mas ela também me vai acelerar o que vai correr bem e o que vai correr mal. E acho que esse teu testemunho agora, acho que era importante reforçar isso que disseste e como revejo também. Sim, eu revejo-me perfeitamente nisso, é verdade. E acho que as coisas demoram o seu tempo, né? Têm o seu tempo, demoram, obviamente que há sempre sorte. Não vou dizer que não há sorte também à mistura, como é óbvio, mas também sorte faz, não é? E também quanto mais se tentar, quanto mais acho que o mais difícil é começar. E esta que é um clichê, mas é verdade, às vezes uma pessoa não quer ou nunca vai resultar. E uma pessoa vê constantemente que as pessoas que se põem lá fora, né, out there, que escrevem ou fazem conteúdo ou que tentam fazer alguma coisa, alguma coisa vem sempre dali, seja um falhanço ou não, há sempre qualquer coisa positiva para se tirar. Eu acho que se uma pessoa tiver essa perspectiva, acaba por conseguir coisas, portas abrem-se, nem que seja pelas pessoas que uma pesua conhece, e portanto acho que
acho que é, e hoje em dia, como disseste bem, Pedro, com o AI, eu acho que a grande diferença do AI é que sozinho, hoje em dia, começa-se a conseguir fazer coisas interessantes que se calhar, como estás a dizer, precisas de, chegavas ali a um patamar, é para preciso de mais pessoas. E tu Isso. agora, se calhar, consegues testar muito mais rapidamente e até, como nós, testas 2 ou 3 projetos diferentes ao mesmo tempo, e porque a AI e automations e tudo te permite fazer essa gestão muito, não só muito mais sozinho, mas também de custo muito mais baixo. Quer dizer, mesmo eu próprio escrever conteúdo e tudo, hoje em dia com AI e tudo, quer dizer, permite lançar muito mais Experimentação, coisas e custo terá mais muito mais. baixo, inclusive, não é? Exatamente, e vai ser cada vez mais, até provavelmente chegarmos, não sei se um dia será de graça, mas está cada vez mais e será cada vez mais acessível a toda a gente e será basicamente, eu acredito, será uma ferramenta para que toda a gente terá que pelo menos aprender a viver com isso. Podem não gostar, podem ser contra, mas acho Mas que não não há vai grandes a hipóteses. lado nenhum. Olha, se Não há calhar grandes tinha só aqui hipóteses. uma última questão. Estamos aqui já com um tempo muito, muito agradável. Há, inclusive, temas que podemos ter abordado. Muitos temas, até Luís, pela experiência no passado, tu tens ligado à área dos eventos. Mas acho sinceramente, centralizamos aqui bem, confesso, neste tema. E queria, se calhar, colocar só uma última questão, que é: tu tens empreendido muito com o teu irmão. Ou seja, são 2 founders, irmãos gêmeos, portanto é assim algo muito curioso. O que é que tu procuras no teu co-founder? Que também é teu irmão gêmeo. Ou seja, o que é que se procura num co-founder? Essa é uma boa pergunta, porque eu não tive assim muitos co-founders, não é? Conheci alguns na minha experiência no meu Sendo que trabalho, o teu irmão gêmeo é mas co-founder realmente, contigo, literalmente desde o início. exatamente, ele a nível Vocês são de gêmeos, projetos. gêmeos verdadeiros ou falsos? Somos falsos, mas se olhares para nós somos muito parecidos, praticamente iguais. Então, Toda a gente diz que não é verdadeiro. pois, essa pergunta é mais porque, e ligando à pergunta do Marcos, que é quando nós às vezes vamos à procura de um co-founder, vamos à procura de alguém. Sim, Opa, eu falo para mim, fui sempre à procura de pessoas diferentes de mim para ver uma diferentes. complementariedade, não é? E se vocês fossem Sim, gêmeos sim. verdadeiros, essa complementariedade era Mas mais complicada. somos muito semelhantes e também, obviamente, tem essas desvantagens de, como dizes bem, normalmente os co-founders, cada um tem a sua skill, cada um tem a sua área específica, enquanto eu e o meu irmão somos muito da área do marketing digital, mais da parte pronto, do marketing digital, de sales e marketing, mais do que outra coisa. Mas eu acho que até hoje tem corrido muito bem. Eu acho que também acho que o facto de ter uma pessoa a passar ou fazer uma coisa que é o meu irmão, não é? Ajuda nos momentos mais difíceis. Portanto, muitas vezes um de nós quis desistir, mas o outro não desiste, por whatever que esteja na sua vida, não é? Mas acabamos, e também muitos dos projetos viram porque lá está, nós às vezes até fazíamos um break, já chega, isto não dá, cada um tem o seu emprego, cada um tem a sua coisa, e no passado, isto, temos que experimentar. Portanto, acho que o facto de gostarmos muito da mesma coisa ajuda bastante, e estamos constantemente a trabalhar nisso e a pensar nisso, e acho que sim, tem o defeito de nós às vezes temos que ir procurar pessoas que façam e tenham skills diferentes das nossas, e esse é provavelmente o maior skill gap que nós temos, mas a nível de tentar pelo menos continuar e experimentar, nós temos aqui um puxa pelo outro, que eu acho que às vezes é difícil, às vezes principalmente há faunas que é, não é, que cada um é culpa daquele, não é, e nós aqui enquanto família, claro que não é, negócio há sempre coisas, não é, há sempre as chatices, Não, mas aquilo acho que nós... que é a base, que é a confiança, não é? O que se percebe é que essa base que muitas vezes, quando vamos a alguém, precisamos de mais tempo, se calhar tu já quase que foi automaticamente construída com o teu irmão, não é? E a confiança também é fundamental para podermos estar, não é? Sim, exatamente, e nós, lá está, mesmo a nível de projetos e tudo, ou a nível de clientes e trabalho, lá está, temos essa confiança, também de facto somos gêmeos, às vezes basta um olhar, basta alguma coisa de sabermos o que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer, lá está, temos essa máquina bem oleada, claro, obviamente que depois lá está, e acho que o facto, a curiosidade também nos levou, pelo facto de termos uma skill gap muito parecida, muitas vezes temos que tentar aprender coisas diferentes para tentar expandir esse skill gap, porque, não é? E mesmo experiências novas, as ferramentas novas, às vezes esforçamos um pouco mais por isso,
porque sabemos que temos os dois muito semelhante. E por isso também tentamos agora cada vez mais fazer mais networking, conhecer outros founders, outras pessoas, porque realmente está ali um pouco, hoje que às vezes é positivo de puxar muito um para o outro, mas também digamos que o nosso knowledge está muito no nosso dia-a-dia, não é? Dos dois, fazer uma coisa, obviamente, antes disto eu estava na minha empresa, em Londres, trabalhar lá, ele trabalhava também noutra empresa, portanto aí já era um pouco diferente, cada um tinha as suas experiências diferentes, agora que estamos os dois juntos, acaba por ser muito o dia-a-dia juntos e acaba por ser trabalhar muito numa coisa e às vezes temos que parar e dizer, pá, vamos estudar, lutar, temos que ou pedir ajuda ou falar com alguém ou ver outra coisa diferente, para ver outra perspectiva de fora diferente. Mas até agora tem corrido bem e principalmente para o não desistir acho que foi fundamental, com tudo o resto não é, que acontece, o facto de uma pessoa puxar, pá, está aqui um novo projeto, vamos experimentar, vamos. E acho que isso foi fundamental para, por exemplo, a newsletter chegar onde chegou. Acho que não teríamos, se fosse eu sozinho, ou eu sozinho, se calhar, tinha sido um projeto assim mais pequeno, só assim de escrever, mas acho que não tínhamos chegado onde chegámos. Fantástico. Pedro, não sei se tens alguma questão ou se damos aqui o closure. Luís, acho que foi fantástico. Acho que trazes aqui insights muito valiosos. Acho que quem nos ouvir ou ver vai ficar pelo menos entusiasmado e motivado para colocar as mãos na massa. E acho que isso é talvez a melhor prenda, digamos, que podemos dar, ou o melhor serviço que podemos dar, que é, no fundo, aquilo que nós queremos fazer com este podcast, no fundo, criar valor para as pessoas que nos vão dedicar o seu tempo a consumir este conteúdo. É isso. E, sem dúvida, que temos aqui um conjunto de itens muito interessantes e um episódio de muito valor acrescentado para a audiência. Portanto, Luís, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Parabéns pelo percurso que estás a construir e também aqui pelo AI Break e pela Scale também. Muito sucesso para ti e para o teu irmão, para o teu co-founder desde o berço também. Exatamente. Muito obrigado. Olha, Marcos e Pedro, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui esta hora e realmente se conseguimos convencer pelo menos as pessoas a tentar ou a experimentar o AI, que acho que é ainda, não sei, houve um estudo da Reuters que nos Estados Unidos só 7% usa diariamente e só 47% das pessoas sabem o que é o ChatGPT ainda nos Estados Unidos, portanto ainda é muito recente, e vocês estão a trazer isto em língua portuguesa, o que eu acho que é muito importante e acho que as pessoas que entrarem agora cedo vão ter uma vantagem, nem que seja para o emprego deles, para maior conhecimento, para serem mais produtivas, para serem mais eficazes e, portanto, parabéns pelo projeto e acho que é muito importante trazer a AI para a língua portuguesa e também aqui para Portugal. Portanto, parabéns e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Luís, muito obrigado. Obrigado, Luís. Um abraço. Obrigado. Já sabem, para próximos episódios podem subscrever os nossos canais, LinkedIn, Spotify e também YouTube. E até breve. Decoding AI.